O grande problema que a engenharia de contexto tenta resolver é quando ela lê um texto, precisa comparar cada palavra com todas as outras palavras para poder entender aquele contexto. Então, se você dobra o tamanho do texto, você não está simplesmente dobrando o seu custo, você está quadruplicando o seu custo. Isso é exponencial. Hoje, em 2025, os modelos eles já suportam 1 milhão de tokens, mas nem por isso você vai ficar enviando lá 1 milhão de tokens a cada requisição que você faz. Você não vai ter esse efetivo nem no custo e o seu agente vai alucinar bastante. Então a engenharia de contexto é a arte de você usar essa janela gigantesca de forma inteligente, botando só o que precisa na ordem certa e otimizando o custo e a velocidade do seu agente. Senão hoje nós vamos entrar a fundo sobre engenharia de contexto e vou te passar o que há de melhor e mais moderno nessa tecnologia e nessa arquitetura que nós montamos hoje no Agente Smith, que é a nossa aplicação que nós estamos construindo em Python, justamente com toda a arquitetura necessária para que você crie uma aplicação de altíssimo nível. Se você não me conhece, meu nome é Breno e bora pro vídeo. Então, hoje eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder falar sobre a engenharia de contexto. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a bolha da IA, por que é importante vocês entenderem que isso tem a ver. Nós vamos falar de prompts versus contexto, nós vamos falar de cache e nós vamos falar de compressão. E aqui eu vou mostrar a estrutura do Smith, como que tá, e depois a gente vai vir aqui na aplicação e a gente vai fazer alguns testes. No vídeo passado eu falei muito sobre memória, tá diretamente relacionado a esse contexto aqui, mas hoje nós vamos aqui entrar realmente na engenharia de contexto e o porquê que ela é tão importante para vocês hoje, porque que é importante vocês trabalharem ao máximo isso aqui, porque o futuro tá aí e quem souber isso aqui vai realmente conseguir performar, beleza? Vamos lá. Então, por que eu coloquei isso aqui, ó? Começando pela a bolha, né? Então, tem uma bolha aqui, tokens mais caros, e aí eu coloquei uma carteira aqui, ó, vazia, soluções inviáveis. Então, o que que tem a ver a bolha com isso? Todo mundo sabe que a bolha da IA, ela vai acabar estourando. Realmente, se você entende como essas empresas estão se organizando, a OpenAI, a NVIDIA, as empresas que estão fazendo, que estão fornecendo a energia, que estão fornecendo os chips, que estão fornecendo os data centers, né? Então, ali está envolvido ali a Amazon, e aí temos Oracle, e para quem sabe o que está acontecendo ali, que o dinheiro está só trocando de mãos, é que está claramente envolvido que isso vai dar merda em algum momento. E aí por que que vai dar merda? Primeiro, essas empresas elas estão super faturadas, então elas estão valendo muito mais no papel do que de fato elas valem. Elas estão dando muito pouco lucro em vista dos investimentos trilionários que estão sendo feitos em cima dessas empresas. Logo, o que que vai acontecer de fato? A única forma dessas empresas faturarem mais é por meio de outras aplicações e o custo do token. Hoje é tokens, quanto mais token você envia para lá, mais você paga e é a principal fonte de receita. Imagine que a OpenAI, o ChatGPT, cara, os caras têm meio bilhão de usuários no mundo, é muita gente, como que não consegue dar lucro uma empresa dessa? Por quê? Porque, cara, eles não estão cobrando o suficiente, a estrutura é muito cara e logo a única saída que eles vão conseguir ter é realmente aumentar esse valor desses tokens aqui. E aí, por que que isso tem a ver com engenharia de contexto? Se você hoje não trabalha a engenharia de prompts ali, de contexto do seu agente ou da sua aplicação, em algum momento ela vai triplicar ou quadruplicar de valor, de custo, para você ter a mesma coisa. Isso vai ficar cada vez mais caro, porque esses caras aqui, eles precisam de dinheiro, eles precisam faturar mais. Então, o futuro, isso aqui, uma previsão Breno, cara, isso aqui vai inevitavelmente ficar mais caro a cada chamada, a cada modelo novo, melhor que sai. E aí você tem que ter soluções inteligentes para poder economizar agora e quando os seus tokens ficarem mais caros, você vai realmente estar à frente do mercado. As outras soluções vão ficar muito mais caras e a sua solução provavelmente vai ficar competitiva e não vai estar no meio desse cara aqui, beleza? Então, esse é o motivo que eu coloquei esses caras aqui para vocês poderem entender. E aí, para a gente começar aqui, vamos começar aqui entre a diferença entre prompts a engenharia de prompts e a engenharia de contexto. Aí, cara, aqui não tem muito segredo. O que que é a engenharia de prompt de fato ela é?
Ela é uma parada que todo mundo conhece. Você escreve ali um prompt bonito, coloca exemplos, define uma persona, torce para a resposta sair boa, ou seja, ele é stateless, cada interação é isolada, não tem memória. Você escreve o seu prompt e a IA vai te dar a resposta, ou o seu prompt do seu agente, e ele vai ser sempre aquele prompt ali perfeito. Todas as vezes que você fizer a ingestão daquele prompt, ele vai ser igual. Beleza. A engenharia de contexto, ela já é outro nível. É pensar em sistema. Você não está só escrevendo um prompt, você está arquitetando todo um ambiente de informação que o seu modelo vai operar. Aí isso inclui histórico de conversa, os documentos REG que a sua resposta trouxe, as respostas da ferramenta que o agente chamou. Se você tem múltiplas tools ali conectadas ao seu agente, isso vai fazer parte da engenharia de contexto, o estado atual da tarefa e as memórias de longo prazo. Então, assim, você decide o que que entra no contexto, o que sai, como que você formata para aproveitar melhor o espaço, como que você preserva o estado entre as sessões. E aí, cara, fazendo uma analogia aqui, que eu até escrevi, ó, se o LLM é um processador do computador, a engenharia de contexto é o gerenciamento de memória do sistema operacional. Sabe quando você dá no Windows, Ctrl Alt Del ali, você vê a memória ali, como é que fica o gerenciamento? Ali é ela que decide o que que fica no RAM, o que que vai para o disco e o que que descarta. Sem isso, o processador mais potente do mundo não funciona direto. Ou seja, Gemini ele aceita 1 milhão de tokens a cada chamada. Envia 1 milhão de tokens a cada vez lá. Primeiro você vai quebrar e segundo ele só vai te dar a resposta retardada, não vai conseguir performar. Justamente pelo mesmo gráfico que eu já mostrei aqui para vocês outras vezes, que é esse gráfico aqui, ó. Aqui é precisão x contexto. Cara, se você envia aqui 32 mil tokens para o Gemini Pro, ele já está com 76% de precisão. Então imagina se você manda 1 milhão, ele processa 1 milhão, legal. Mas cara, isso aqui vai cair para 30% dele te dar alguma resposta boa. Ele vai ler um pedaço do seu texto lá e vai tentar resolver. Se você enviar um contexto complexo, cara, você não vai conseguir fazer isso aqui performar. Então, nem só porque o modelo aguenta 1 milhão que você vai lá ingerir 1 milhão de tokens, né? Então, isso aqui não vai funcionar. Para isso que existe a engenharia de contexto. Então, primeiro, para o seu agente não alucinar, ele ter a qualidade máxima de resposta, de resolução do seu problema, sem alucinar e sem gastar muita grana. Então, tem que ter essas três coisas aqui. E aqui eu comparei, ó, engenharia de prompt, o escopo é otimização de uma instrução única. Na engenharia de contexto, o escopo é ecossistema de informação abrangente. A persistência aqui é stateless e aqui é stateful, com memória episódica, ou seja, ele é dinâmico a memória dele, é sempre você vai ter que trabalhar isso. O foco da engenharia de prompts é redação e sintaxe, e o da engenharia de contexto é arquitetura de dados e recuperação. Manutenção frágil a mudanças do modelo, e a engenharia de contexto, cara, é modular, robusta via abstração. O objetivo, uma boa resposta. A engenharia de contexto, o objetivo é um sistema confiável e auditável. Para isso aqui performar, você tem que testar inúmeras estratégias e para cada tipo de agente isso funciona de uma forma. O Smith, a gente construiu ele de uma forma que se você entrar aqui nos agentes, eu consigo fazer um agente de diversas formas. Ele não está cravado na pedra qual que é a regra certa. Então, da mesma forma que você configura a temperatura, a quantidade máxima de tokens, o top P, se eu colocar ele aqui no GPT-5, eu posso colocar aqui o reasoning, posso colocar o verbosity, isso aqui, beleza, no agente. Depois você vem aqui para o prompt, o prompt do agente, como que ele está estruturado. Um bom prompt aqui e economizando o máximo número de tokens é o melhor que você pode fazer. Aí, se tem tools aqui, ferramenta web, aí solicitar humano, visão computacional, que é o Vision. Algumas tools que ele vai chamar vai gerar mais tokens, isso tem que entrar dentro do seu contexto. Se você a memória, como que você vai trabalhar a memória? Se é janela deslizante, se é gatilho de sumarização, qual que é o gatilho de sumarização que você vai utilizar? Em quantas trocas você vai ter com o agente até que você sumariza? Nós vamos extrair o perfil do usuário, sim ou não? Vai gerar o resumo da sessão? Isso tudo eu expliquei no vídeo passado. Então, se vocês quiserem, vai aparecer por aqui esse vídeo sobre memórias. Aí outras ferramentas, você vai colocar uma ferramenta HTTP, vai fazer um post, vai fazer um get, cara, isso também tem que estar envolvido dentro da engenharia de contexto. E tudo isso você precisa trabalhar no seu agente para que, cara, ele consiga extrair a maior número de informações possíveis sem alucinar nunca.
E aí nós falamos do próximo passo aqui, que é o cache. E aí isso, cara, foi algo que em 2025 deu uma explodida, principalmente quando a Anthropic, lançou os breakpoints dela, que realmente, foi algo que antes da OpenAI ficava meio no escuro, ninguém sabia direito como é que funcionava, você tinha que confiar no modelo. A Anthropic, ela implementou um sistema de cache que você envia um cache control, que é o que a gente chama, que é um parâmetro que você coloca dentro da sua própria chamada na LLM. Você coloca esse cache control e automaticamente, se o seu prompt for exatamente igual, ela vai te cobrar muito, muito menos. Mas quando eu falo muito menos, se é R$ 3 por 1 milhão de token, se você usar esse cache control para os seus prompts, ela vai te cobrar 0,30 centavos por milhão de tokens só naquele contexto ali, porque ela vai reaproveitar. Você tá mandando e falando assim: "Cara, isso aqui é cache control, o prompt é o mesmo, o usuário tá conversando ali com a gente, todas as vezes eu tô injetando o meu prompt aqui, na chamada da API", obviamente com um contexto novo, o cara fez uma outra pergunta, um outro retrieval de regra aqui, mas o prompt do agente, que é aquele padrão, é o mesmo, então por favor use o cache. E aí obviamente o custo da chamada fica muito mais barato. A OpenAI, ela tem isso meio que silenciosamente desde 2024, segundo eles, mas a gente não consegue de fato comprovar ali se a cobrança tá de fato feita da forma correta. Eu pelo menos não consegui, comprovar isso. Vocês têm aí, o sistema de vocês que já conseguiu comprovar que realmente o sistema de cache da OpenAI, funciona, mas hoje basicamente o da OpenAI ali você tem que rezar para entender se realmente vai acontecer. O da Anthropic eu mando o comando dentro da chamada. E aí, quando eu mando esse comando, é certeza absoluta, se o prompt estiver exatamente igual, vai funcionar. E aí eu deixei aqui o contexto de caching, só para vocês entenderem. Cara, é aqui ó, um contexto, é o padrão industrial para viabilizar economicamente aplicações de contexto longo. O princípio é simples, muitos prompts compartilham um prefixo comum massivo. Exemplo, manual de sistema, a base de um código, conjunto de regras de conformidade. Recalcular os vetores de atenção para esse prefixo a cada requisição é um desperdício computacional. Cara, esse texto aqui, ó, identidade e tal, o prompt desse agente aqui, eu vou ingerir ele igualzinho todas as vezes. Então preciso mandar esse prompt todas as vezes, então não tem por que eu não utilizar um sistema de cache para ele. Ela vai consultar no que ela já tem lá, vai me cobrar muito, muito menos. Os tokens que são enviados são os mesmos, então não se enganem, os tokens vão ser enviados a mesma quantidade, só que o custo a Anthropic cobra muito mais barato. O Gemini também oferece aqui um cache implícito, que fala que é um automático ali do 2.5 e o 3.0 também tem também. E o explícito, que é gerenciado pelo usuário com um time to live. Google cobra pelo o armazenamento do contexto, custo por hora token e além da computação, tornando ideal para sessões longas de depuração ou análise de vídeo repetitiva. Esse do Google também é bem legal, mas assim, hoje, eu estou utilizando muito mais esse do Anthropic do Claude e do GPT ali, quando eu configuro o agente, eu rezo para que isso funciona. E aí, vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença aqui do cache de contexto e do checkpoints do LangGraph, que muita gente confunde, os checkpoints do LangGraph com os breakpoints da Anthropic, que é esse lance de cache. Cache de contexto da Anthropic, os tokens pré-processados da janela de contexto. O checkpoints do LangGraph é o estado completo do grafo, variáveis, histórico, é tudo que tem lá. Aí onde que fica o cache da Anthropic? Fica lá dentro da infraestrutura da Anthropic, ele é efêmero, 5 minutos de TTL. O do checkpoints do LangGraph fica no seu banco de dados ali, no Redis, no Postgres, é o que a gente mostrou nos outros vídeos aí. O propósito, economizar grana e latência de tokens repetidos, obviamente aumenta a latência também. O contexto do LangGraph é persistir conversa e permitir time to travel, human in the loop. Por quê? Esses checkpoints do LangGraph, o agente pode percorrer por esses checkpoints e pode corrigir alguma coisa e voltar daquele estado da conversa que estava antes, só dele poder consultar isso. Então é sensacional também, cara. Aqui tudo que eu tô fazendo é mostrando a diferença, porque realmente muita gente confunde ali, breakpoints com checkpoints, no sistema de cache ali, tanto de uma empresa quanto da outra. E aqui o escopo, cara, é uma única chamada otimizada de API, e o LangGraph, cara, é um fluxo multi-step com estado entre execuções. Então, assim, cara, o LangGraph é aquele negócio, né? Tem o gráfico, eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes, né? A gente tem um grafo aqui
E aí, cara, tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, que A, B, C e D. Quando você usa LangGraph, você pode vir daqui para cá, e aí daqui eu vou para o B, do B eu vou para o D. O LangChain já é tipo assim, ó, um vai aqui, vai aqui, vai aqui. Então, assim, isso aqui realmente foi revolução ali, da estrutura dos caras, muito bom mesmo. Então, entendam esse lance do cache aqui, que eu vou mostrar para vocês como que eu uso isso aqui lá dentro do Smith. A topologia de memória principal aqui, que é o que a indústria convergiu, então são 4 camadas que idealmente você precisa ter aqui dentro da sua estrutura. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês poderem conseguir enxergar legal, para não ficar em cima, beleza. Então temos aqui primeiro a memória de curto prazo, que, cara, é a janela de contexto imediata, é o que você está conversando ali, né, gerenciada por janela deslizante e aí baseado em quanto que você quer. Você que vai definir quanto de conversa de janela deslizante você quer ter ali para enviar para o seu agente. É 20 mensagens, é 30 mensagens? E aqui não tem uma regra definida. Aqui tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico. Porque senão, você, dependendo do tipo de agente que você está construindo, cara, às vezes você não precisa ter uma memória de 15 mensagens. Ah, você precisa ver as últimas 15 mensagens. Cara, não precisa disso. Às vezes faz 7 mensagens, 5 mensagens é o suficiente para o agente chegar no objetivo. Mas tem agente que precisa ter um contexto inteiro. Então, cara, imagina que, cara, um agente ali que atende um colaborador dentro da empresa, o cara precisa de um contexto gigantesco. Ele está tendo uma conversa complexa com a equipe de produto do PO da empresa e eles estão discutindo as informações ali para poder fazer uma implementação nova de tecnologia. Cara, não tem como as últimas 15 conversas acabou, já esqueceu o que ele estava falando. Se a gente vai ser uma merda, né? Vamos falar a verdade. Temos a memória episódica, que é um registro, né, o log de ações, decisões e resultados passados. Permite que o agente lembre de erros anteriores e preferências do usuário demonstradas em sessões passadas. Isso aqui é aquele summarizer que a gente falou também sobre memória no vídeo passado, que a gente sumariza algumas sessões e grava algumas informações que são relevantes para que quando aquele mesmo usuário conversar com aquele mesmo agente, alguma coisa aquele agente já vai se lembrar, alguns fatos ali da sessão em si. E a memória semântica, nada diferente, é a recuperação ali pelo REG, aí é realmente a base de conhecimento ali, né, o que está dentro do banco vetorial, né, os knowledge graphs ali, que é o que você coloca, realmente é o REG do agente. E aqui tem a memória procedural, que é o armazenamento de playbooks e scripts de como executar tarefas complexas. Aí eu dei o exemplo padrão aqui, como que executa o reembolso. Se você coloca isso lá na memória dele, vai ser muito mais fácil para ele poder conseguir recuperar aquilo ali e ele vai conseguir, te dar a resposta com o máximo de precisão possível, gastando o mínimo de tokens possível. E o próximo aqui é a compressão, que é, cara, amplamente utilizada, principalmente isso aqui eu aprendi bastante num paper do Cursor que eles lançaram e, cara, acho que foi do início desse ano. Na época eu nem dei muita atenção para isso, trabalhava muito com N8N, e no N8N você não tem muita liberdade de poder trabalhar isso, então não fazia muito sentido, até pelo que eu estava entregando na agência de automação, não precisava tanto. Mas o que que é a compressão nesse caso aqui? É o resumo para lidar com context rot, né, a degradação do contexto ao longo do tempo. Então, técnicas de compressão tornaram-se padrão. Resumo recursivo. Em vez de descartar um histórico antigo, o sistema gera periodicamente um resumo de alto nível das conversas passadas e o insere no início do prompt. Ou seja, é aquele resumo que a cada 15 janelas aqui no Smith, acho que visualmente vai ser melhor para vocês. Aqui, ó, quando eu coloco a memória, eu já tenho a memória factual, que aí, beleza, essa exibição do perfil do usuário, que é um outro serviço que a gente tem aqui. E aqui, ó, o modo de sumarização. Então, a cada X mensagens, eu vou sumarizar aquele contexto ali, pegar as partes importantes, posso colocar aqui a cada 15 mensagens, e a partir quando completou essas 15 mensagens, eu vou sumarizar aquilo ali. A minha memória do grafo, do LangGraph, o checkpoints, eu posso também colocar ali para 5 ou 6, no máximo 7 mensagens do que tem no state ali para poder enviar para ele, para não ficar enviando infinitamente a mesma mensagem o tempo todo, e isso aqui obviamente fazer sentido. Então eu envio um resumo do que a gente estava falando há 15 mensagens atrás e mais ali as 6 últimas mensagens, que são as mensagens mais novas, as últimas mensagens que foram trocadas. E dessa forma vamos trabalhando a engenharia de contexto, né, a janela de contexto com o mínimo de tokens possível, mas com muita qualidade, para não se perder.
E aí, janelas deslizantes com buffer, né, que mantém aqui os tokens mais recentes intactos, enquanto os tokens anteriores são substituídos por embeds ou resumos, que é o que eu acabei de falar. O offloading aqui, que é uma estratégia usada pelo framework Manus, onde os dados pesados são escritos em arquivos externos, um arquivo MD, que eles costumam colocar aqui, ó, MD, e depois, se precisar, eles fazem essa leitura. Então, de acordo com a demanda, o Manus vai lá e faz a leitura do documento total MD que ele escreveu. Aí, fazendo essa comparação, vou explicar melhor para vocês sobre isso aqui, até esse exemplo do Manus, e aí a gente vai lá para o agente Smith, eu vou mostrar a arquitetura do sistema do Smith, e aí a gente faz só pequenos testes ali para vocês poderem entender, beleza? E aí, já mostrando esse exemplo aqui, tentar colocar de uma forma que apareça aqui para vocês. Ó, o Manus, o que que ele implementou aqui? Ele implementou esse sistema onde ele coloca aqui uma compressão e um arquivo em MD, e aí ele zera totalmente o contexto, e aí ele coloca lá, sem compressão, 10 vezes o custo da redução. E aí, cara, ele consegue consultar esse arquivo MD a cada vez que ele precisar, e obviamente ele já deve estar até chunkinizando esse documento que ele está fazendo essa compressão. E aí, cara, a complexidade é que, cara, ele tem que ficar lendo o contexto inteiro e criando esse documento o tempo todo, para poder diminuir ali a quantidade de tokens. Ou seja, você vê que essas grandes empresas, igual o Manus, eles estão muito preocupados com isso, porque, cara, eles gastam muitos tokens ali conectados nesses cérebros, nesses LLMs, e eles precisam de estratégias para isso. Aí aqui o segundo é o Anthropic. Aí ele tem o contexto do Anthropic ele isola o contexto. Então, não sei se para quem já sabe aí, o Anthropic usa vários subagentes, aumenta a precisão aqui em 90%. Então, assim, isso aqui é muito alto, cara, quando você está trabalhando com muita coisa. Só que, cara, 15 vezes mais utilização de token, né? Porque aí tem que ter a coordenação ali desses subagentes. Então, assim, toda uma troca ali, mas isso ele fez para poder impactar essa precisão aqui, é muito importante. Agora, o Cloud Code, se ele já fez 95% de threshold summarization. E aí eu não sei para quem tem o Cloud aí, vocês veem que agora saiu o Opus 4.5, cara, direto ele tá comprimindo a conversa ali dentro da janela de que você tá conversando com ele, justamente para poder melhorar muito, o custo dos tokens, diminuir a quantidade de tokens que está sendo emitida para ele. Então, antigamente, cara, você usava o Cloud ali, Code de manhã, passava 2 horas, já tinha acabado os tokens do dia ali. Se você quisesse, você tinha que pagar mais. Então, hoje ele já está durando bem mais. Mas o downside aqui é que tem uma potencial perda de informação. O Windsurf, cara, ele já tá no outro rolê aqui, né, ele entende a estrutura do código ali, para quem não conhece o Windsurf, ele entende a estrutura do código, então entende função, entende classe, entende os imports ali do código, e aí ele trabalha grep e embed em cima disso aqui, e aí ele tem aqui 3 vezes mais a precisão no retrieval, né, só que, cara, é muito complexo de implementar isso aqui, mas, cara, eles conseguiram a estratégia deles hoje. Né, o Cursor, que, cara, é um dos mais legais, assim, eles usam ali o TypeScript, ele prefere uma composição sobre a herança, né, do que está sendo dito ali, e, cara, ele usa ali os componentes Reacts ali, funcionais para poder fazer isso. Então ele consegue fazer um comportamento ali consistente, né, o padrão consistente, e tá sempre injetando tudo dentro do contexto. Só que aqui, cara, ele precisa de uma manutenção manual, entendeu? Não tem como. Ele precisa atualizar ali o arquivo quando as regras do jogo mudam, ele vai ter sempre fazendo isso. Mas você entende que todos esses caras aqui são empresas grandes e cada um deles tem, cara, várias estratégias aqui de engenharia de contexto que eles vão inovando e vão colocando aqui dentro dos seus sistemas. Por quê? Precisa economizar tokens, senão fica muito caro, senão as empresas não vão conseguir ganhar dinheiro. E se os tokens ficarem mais caros, aí estourar uma possível bolha aí da IA estourar, essas empresas aqui elas vão ter que aumentar muito o valor, vai perder cliente, enfim. Então, você tem que sempre que otimizar esse processo, beleza? E aqui já indo agora para o contexto do Smith, que aqui é a arquitetura que ele está nesse momento, aqui ó, só até para vocês entenderem melhor como que a gente faz dentro do Smith, então imagina aqui que o usuário ele colocou, fez um input aqui de 50 tokens. O Checkpoint Memory manda aqui as últimas 15 mensagens, que é gerida aqui pelo LangGraph. O resumo da sessão
o resumo da sessão que a gente faz a cada X mensagens que eu mostrei para vocês, que é configurado lá dentro do agente, aí por agente. O Profile Memory é o que eu mostrei também no outro vídeo. Breno gosta de café, gosta de judô, não gosta de natação. Cara, um profile daquele usuário especificamente. Tudo isso aqui vai dar mais ou menos uns 700 tokens. Esses dois caras aqui. 700 tokens a cada vez que um usuário me chama, eu tenho que injetar esses 700 tokens lá, mais os 50 tokens do usuário. O System Prompt, que é algo que eu sempre tenho nas minhas aplicações, que é um prompt pai que controla todos os outros agentes, então tem algumas regras específicas que eu preciso ter nesse System Prompt, independente do prompt que o usuário for colocar no agente dele, eu tenho mais ou menos 190 tokens. User Prompt, 1.300 tokens, aqui eu estou tirando de base esse prompt aqui do Gustavo, da que tem identidade, o que que ele pode fazer, os fluxos principais, enfim, como que ele vai fazer a consulta na base de conhecimento, as outras tools, como que ele vai utilizar, enfim, cara, é um promptzinho legal, padrão, que tá funcionando legal para esse cara. Então, 1.300 tokens. Quando eu faço uma busca de reg, aqui eu coloquei mais ou menos, tá? Mais ou menos 630 caracteres por chunk. Então, como a gente usa o Quadrante, ele busca mais ou menos 20 chunks, o Cohere pega os 3 melhores e envia, cada um tem 630 tokens, mais ou menos, então a gente coloca ali 3 vezes 630. Isso é o que é imputado a cada vez que algum usuário fala com a gente. E aí, ou seja, fixo com reg é 4.080 tokens, ou seja, a cada vez que ele fizer uma chamada e tiver aqui o profile, system prompt, user prompt, vai ser 4.080 tokens. E o exponencial vai ser 200 tokens, ou seja, é essas outras mensagens aqui que a gente está colocando. Agora, a compressão, como que ela entra aqui? Eu não vou deixar esse reg aqui, que ele foi feito retrieval, isso aqui eu te falo que muita gente erra, que é, na mesmo contexto, eu fiz um retrieval ali do reg e ele me retornou ali 3 chunks ali e eu usei para aquela resposta. E esses caras, eles mandam isso aqui tudo junto dentro do state do grafo. O LangGraph, ele não manda só as 15 mensagens, perguntas e respostas ali do agente, ele tá mandando o reg também. Então, ou seja, aqui já foi 3 vezes 630, que vai dar 1.890 mais ou menos tokens. Ou seja, eu tô mandando isso aqui e se eu fizer uma outra pergunta aqui de novo, onde eu vou ter que buscar o reg, eu tô mandando esse reg antigo, que é 1.800 mais 1.800, que foi a dessa resposta. Por quê? O LangGraph, às vezes, ele não entende isso. Você não colocar isso aqui, que você não quer reenviar isso ali utilizando o checkpoint memory ali, do contexto da conversa, você vai ficar enviando isso infinitamente. Então, ou seja, por isso que eu coloquei aqui, fixo com reg, se eu estou usando só 3, vai dar mais ou menos 4.080. Obviamente, cara, não é 100% aqui, vai dar 4.200 uma, pode dar 3.900 em outra, enfim, mas vai estar mais ou menos ali. O que tem que ser exponencial é só as mensagens aqui, que são pergunta do usuário e a resposta do agente. Eu não preciso mais desse reg aqui que ele já acabou de responder. O usuário me fez uma outra pergunta, foi um outro retrieval que eu fiz. Eu não vou precisar mais consultar isso aqui. E se eu precisasse consultar, eu chamo de novo o Quadrante e envio para lá. De toda forma, eu já ia enviar essa mesma quantidade de tokens. Então é importante vocês entenderem esse contexto aqui, porque muita gente faz essa cagada aqui. Se você for olhar seu agente aí e estiver fazendo isso, agora é a hora de corrigir. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma compressão. Ou seja, eu vou pegar o que tem lá do LangGraph no state do grafo e eu vou comprimir. Vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz isso, que acho que fica até mais fácil se eu mostrar para vocês diretamente. E aí, basicamente, olha só, o que eu faço aqui, ó, compressão do histórico do placeholder. Eu substituo o conteúdo bruto por uma instrução clara. Eu mantenho o ID do agente aqui para não quebrar a integridade do chat no OpenAI, mas olha o que que eu mando. Reg, conteúdo bruto removido para otimização. Informações relevantes já constam na resposta anterior do agente, ou seja, considera só a resposta que o agente deu, a sua própria resposta, né? Porque aqui nós estamos enviando isso para o agente. Por quê? Eu poderia mandar isso aqui vazio ou null, alguma coisa assim, o agente não ia entender nada, eu ia confundir ele. Então eu já mando mensagem, cara, esse conteúdo aqui eu retirei. Ou seja, eu fiz a compressão ali, eu retirei esse conteúdo, porque você não precisa mais saber esses chunks antigos. Isso foi a estratégia que eu utilizei, tá, galera? Deve ter outras formas de fazer isso aqui também de forma bem legal, mas foi dessa forma aqui. Então, toda vez que eu faço esse retrieval, tem 3 chunks,
eu utilizo aquele chunk, a gente dá a resposta. Na próxima busca de chunks, o que eu entrego para ele, em vez de todos os chunks da resposta passada, eu só entrego essa mensagem aqui para ele. Foi assim que eu resolvi isso aqui. Então eu faço esse método de compressão. E aqui o cache, é o cache que eu expliquei para vocês. O da OpenAI é um cache invisível aqui, até coloquei aqui, vou mostrar para vocês que eu escrevi aqui, ó. Ó, o da OpenAI. Então como que você identifica? É uma hash de conteúdo, tanto para OpenAI quanto para Anthropic. Aí como que você ativa? Aí, aí eu escrevi aqui, OpenAI automático, você reza para ver se realmente isso aqui, se eles estão reduzindo esse custo. O do Anthropic, você manda efetivamente cache control quando você está fazendo a segunda chamada, e aí ele já vai saber que exatamente, se for exatamente o mesmo prompt, sem mudar nenhuma linha, a Anthropic vai considerar aquilo ali como cache control e ele vai reduzir ali muito, mas muito mesmo. É questão de sai de R$ 3 por milhão para 0,30, 0,25, algo desse sentido. Pois eu trago aí isso melhor para vocês. Então, assim, o cache não é apenas uma questão de custo, mas de usabilidade. A Anthropic reporta que o uso do cache pode reduzir a latência de time to first token em até 85% para prompts longos. Então, redução de 11 segundos para 2,4 segundos para processar um livro inteiro. Isso viabiliza agentes que operam em tempo real sobre grandes volumes de dados pré-carregados. Então, sim, usar o Cache Control, galera, é obrigatório. Pode ser que você queira usar o da OpenAI e simplesmente rezar para que você tá mandando 1 milhão de token lá, os caras estão te cobrando certo, beleza. Mas o da Anthropic você tem a certeza aqui, se você estiver usando o modelo da Anthropic ali, um Cloud da vida, um Haiku, você sabe que se você mandar isso aí vai dar certo. Então, no final aqui, o que que fica? 4.080 tokens fixos com reg, 200 tokens exponencial, porque o usuário mandou 50 tokens, eu fiz uma resposta, depois ele mandou mais 50, aí na segunda vez aqui já tá indo 400 tokens, depois 700 tokens, depois 1.000, ou seja, eu vou conseguindo controlar. Se eu não tiver reg na próxima resposta, os tokens diminuem. Aí vamos fazer um teste disso já já. Agora, um fixo sem reg, que eu estou enviando aqui só os prompts à memória sem o reg. Só que, cara, se eu enviar o mesmo system prompt de novo, isso aqui vai ser bem mais barato. E aí os tokens, o que é pergunta e resposta aqui do grafo, cara, sempre vai ser exponencial, é o que vai crescer. Então, a engenharia de contexto que você tem que utilizar justamente para o custo, latência, que é a velocidade que a gente vai responder, e, cara, o seu agente ele tem que ser bom, ele tem que responder todas as perguntas, ele tem que ser preciso, ele tem que conseguir resolver problemas, senão ele não vale nada. Só que também, obviamente, sem você ter que desembolsar milhares de dólares aí do seu bolso para poder fazer isso aqui acontecer. Então, vou fazer um teste rápido aqui para vocês verem que eu tenho inclusive logs aqui, aí vou mostrar para vocês aqui pelos logs de conversação. Tem o custo aqui também é muito importante, né? Quando a gente está falando de engenharia de contexto, estamos falando de custo e estamos falando do principal, né, a gente não alucinar e você não gastar muito, é muito importante vocês terem esse tipo de controle. Aqui eu tenho custo por serviço, ó, por benchmark, o chat, a ingestion, a memória, áudio, reg query, que é quando você está fazendo a query ali pro reg, o embedding. Então, cara, você tem que ter isso aqui separado. Aí você separa por empresa, você separa por chamada, e você vê quanto que você está gastando aqui no total do que são os tokens que estão sendo processados, até para você poder manter o custo e você conseguir vender isso aqui, você tem que ter isso aqui na ponta da língua, senão como que você vai saber como que você vai cobrar do seu cliente, beleza? Aí vamos fazer um teste aqui então com o Gustavo, aqui tem vários agentes aqui, enfim, como se cadastra, etc. Vamos lá. Isso aqui eu tô perguntando para ele, obviamente eu já sei o que tem lá na base de conhecimento dele aqui, eu já dei uma olhada, ele tá com o reasoning desligado, beleza? E se eu for aqui, eu sei da base de conhecimento dele, o que que ele tem aqui na base de conhecimento. Vou tentar fazer algumas perguntas em relação a isso aqui. Vamos ver o que que ele vai me falar. Ó, beleza, perfeito. Vou te ajudar, cashback é estratégia, papapá, etc e tal. Vamos olhar os logs aqui de sistema. Ó, ele fez aqui, deu 2.277 tokens aqui, beleza. Enfim, usou aqui o que ele já tinha na memória para poder trabalhar isso. Me fale sobre as alavancas promocionais. As alavancas promocionais. Vamos ver o que ele vai me falar. Ó, já me deu uma resposta aqui, cashback recorrente, papapá, etc.
Vamos olhar aqui nos logs do sistema. Aqui eu não estou validando a resposta, tá, galera? Eu estou validando só o contexto. Ó, 3.138 tokens, né? Já subiu aqui os chunks que ele usou aqui, filtrou aqui 2 chunks que ele não utilizou, utilizou esse cara aqui que estava no 0,98, porque eu tenho uma configuração que ele filtra chunks ruins e não utiliza para resposta. 10 segundos aqui de tempo para poderem responder. Beleza, 3.128 tokens contra 2.277. Então subiu um pouco aqui. E aí, se eu perguntar para ele de novo aqui sobre qualquer coisa, entendi, entendi, obrigado, Gustavo, valeu demais. Eu não vou mais colocar na resposta dele os chunks que vieram das memórias passadas. Eu já vou começar a sumarizar e comprimir isso para que ele não tenha essa informação. Então, se eu entrar aqui de novo no logs do sistema, olha, já baixou para 2.806. Então, ou seja, ele já não fez nada, não buscou nenhum chunk, ele não fez nenhuma busca e ele utilizou menos tokens. E é assim que você vai conseguindo controlar o agente. Claro que aqui, cara, eu tô fazendo testes muito simples aqui com vocês, justamente para poder mostrar como que funciona isso aqui, como que o cache funciona, para também não ficar repetindo a mesma coisa ali e eu ter um custo muito menor e eu não ficar enviando esse cara aqui o tempo todo utilizando sempre o método de compressão. Se eu olhar nos logs lá, vai estar escrito exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês nos últimos 2 mensagens, que é um conteúdo que foi removido para otimização do contexto. Mas o system prompt e o prompt do agente eu estou enviando de toda forma. Então isso aqui é o fino do fino hoje no quesito de engenharia de contexto, é o que mais está performando no mercado hoje em dia, e é importante que vocês comecem a implementar isso, comecem a pensar nisso, como que os seus agentes vão ficar melhores, como que você vai implementar essas estruturas aqui. A gente está fazendo tudo em Python. Eu vou liberar todo esse framework aqui da comunidade, se vocês quiserem ver e baixar tudo isso aqui, todos os serviços que a gente construiu, toda a estrutura do Smith aqui, que nada mais é do que uma aplicação para que você possa construir múltiplos agentes e ela tá o mais aberto possível, totalmente configurável. Cada agente que você cria, você pode criar totalmente dinâmico para cada função. Então, para a gente finalizar aqui, espero que eu tenha passado um pouco da minha experiência aqui em relação à engenharia de contexto. Eu acho que em 2026 isso vai vir como uma bomba para todo mundo tem que trabalhar isso. Você vê que as empresas grandes sempre vão otimizando ali os seus agentes, obviamente cada uma com a sua finalidade, com a sua estratégia, mas vocês têm que começar a pensar nisso, porque isso aqui no futuro vai economizar muita grana na aplicação de vocês. E aí, quando se fala em N8N, cara, já complica um pouco, você não tem tanta liberdade para poder trabalhar tudo isso aqui que eu falei. Aí você tem que ir para o nível de aplicação, é onde a minha agência hoje está indo, né, para o nível de aplicação, para a gente sair fora ali desses sistemas que estão, em teoria, um pouco mais crus, né? Claro que o N8N ainda atende ainda para diversas outras coisas. Hoje os workflows agênticos, né, é o que está vindo aí em alta. Realmente, a onda do N8N ela tá começando a ficar realmente bem para trás. Se você ainda tá nessa ida de pensar bastante sobre o N8N, eu reveria um pouco aí esse contexto, porque realmente o N8N ele tá ficando ali só no hype. E eu não posso reclamar, eu surfei essa onda do N8N há mais de um ano, então eu surfei até onde dava. Eu aproveitei realmente quando isso estava em alta, mas agora eu tô entrando nessa aqui. E se você quiser entrar comigo, você será muito bem-vindo na nossa comunidade. O link vai estar aqui. Lá você vai ter todas as informações que, inclusive, eu falo aqui. Cara, vai ter acesso a essa aplicação. Hoje a gente tá com um projeto de realmente incubadora, né? Para poder ensinar as pessoas a realmente construir sistemas e realmente colocar isso no ar e fazer negócios muito mais escaláveis. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.